Recentes ataques utilizando drones em uma região de alta importância estratégica trouxeram à tona preocupações sobre segurança nacional e estabilidade local. Equipados com tecnologias de ponta, esses dispositivos não apenas comprometeram estruturas fundamentais, mas também geraram um impacto emocional profundo na população, que agora enfrenta um clima constante de incerteza. Esse episódio representa um marco preocupante, evidenciando como as ameaças modernas estão se tornando cada vez mais sofisticadas e imprevisíveis. Esses equipamentos, dotados de navegação avançada e alta precisão, demonstraram uma capacidade alarmante de contornar sistemas de defesa convencionais, expondo fragilidades críticas em locais de grande valor estratégico. Os estragos causados deixaram bairros e ruas inteiras irreconhecíveis, transformando áreas residenciais e comerciais em cenários de destruição. Para muitos, o barulho incessante de alarmes e as imagens de locais arrasados ainda ecoam como um lembrete da vulnerabilidade em tempos de conflito. Embora os prejuízos materiais tenham sido substanciais, o impacto emocional foi ainda mais devastador. A destruição de prédios, o deslocamento de famílias e o medo generalizado reforçam a urgência de implementar soluções mais robustas de prevenção. Durante a crise, equipes de resposta rápida trabalharam arduamente para evacuar os moradores e conter os danos, enquanto esforços conjuntos buscavam fornecer apoio imediato àqueles afetados. Essa coordenação sublinhou tanto a importância de respostas ágeis, quanto a necessidade de modernizar as estratégias de defesa para enfrentar essas ameaças. A escolha dos drones para essa ofensiva não foi meramente tática. Esses dispositivos, desenvolvidos com tecnologia furtiva e projetados para ações de precisão, combinam observação detalhada e ataques cirúrgicos em uma única ferramenta. Sua eficácia em conflitos de alta complexidade os posiciona como armas de escolha para situações assimétricas, onde a surpresa e a letalidade são fundamentais. Entretanto, seu uso contra áreas urbanas e civis representa uma clara violação dos princípios básicos do direito internacional. Analistas de defesa argumentam que a resposta a essa nova ameaça exige um avanço significativo nas capacidades tecnológicas. Ferramentas como sistemas de guerra eletrônica e detecção automatizada se tornaram essenciais para lidar com ataques de drones. Essas tecnologias possibilitam a interceptação antecipada de dispositivos hostis e a neutralização de alvos antes que atinjam suas metas. Além disso, integrar soluções baseadas em inteligência artificial nos mecanismos de defesa pode transformar radicalmente a forma como ameaças são avaliadas e combatidas, garantindo reações mais rápidas e precisas. Os ataques recentes revelam uma estratégia minuciosa, projetada para abalar as bases emocionais e psicológicas da população. Ao atingir alvos que impactam diretamente o cotidiano das pessoas, os responsáveis buscam criar uma sensação de vulnerabilidade constante. Essa abordagem não se limita a danos materiais. Ela visa desestabilizar a confiança nas instituições e minar a moral coletiva, utilizando o medo como arma principal. É uma tática que explora não apenas a força, mas também as emoções, transformando a incerteza e o caos em ferramentas de guerra. Contudo, a história da região é marcada por sua resiliência. Por séculos, o povo enfrentou adversidades de várias naturezas, desde conflitos armados até crises econômicas e sociais. Em cada ocasião, a capacidade de adaptação e superação prevaleceu. Esse espírito de resistência não apenas define a identidade local, mas também se torna uma barreira contra tentativas de intimidação. Este momento, embora desafiador, não é diferente. A mesma determinação que forjou sua história será a chave para superar mais este teste. Em um contexto global, os desdobramentos desses ataques ganham ainda mais relevância. O uso crescente de drones e tecnologias não convencionais está transformando radicalmente a forma como conflitos são conduzidos. Essas ferramentas, que permitem ataques remotos com precisão cirúrgica, criam novos desafios para as estratégias
estratégias de defesa tradicionais. A ausência de tropas físicas no campo de batalha estabelece um precedente perigoso, onde as linhas entre ações militares e terrorismo se tornam indistintas, questionando os limites éticos e legais da guerra moderna. Especialistas internacionais alertam que essa evolução exige respostas rápidas e multifacetadas. A dependência crescente de dispositivos tecnológicos em conflitos aponta para a necessidade de defesas mais sofisticadas, combinando soluções tradicionais e inovações de ponta. Além de reforçar sistemas de defesa aérea e eletrônica, é imprescindível integrar ferramentas como inteligência artificial e rastreamento automatizado. Essas tecnologias não apenas aumentariam a eficiência na identificação de ameaças, mas também permitiriam uma resposta mais precisa e proativa. Adicionalmente, a diplomacia desempenha um papel essencial. Em um cenário onde as fronteiras entre guerra e geopolítica estão cada vez mais tênues, é crucial fortalecer alianças regionais para compartilhamento de informações e recursos estratégicos. Essa cooperação pode não apenas ajudar a neutralizar ameaças antes que se concretizem, mas também fornecer uma base sólida para responsabilizar os envolvidos. O fortalecimento de leis internacionais que proíbam o uso de tecnologias bélicas contra populações civis é um passo indispensável para enfrentar esses desafios. Analistas também enfatizam a importância de estratégias que vão além do campo militar. Investimentos em educação e conscientização pública podem ajudar a mitigar os impactos psicológicos de ataques como esses, garantindo que a população esteja informada e preparada para lidar com situações de risco. Além disso, campanhas que promovam a unidade nacional podem reforçar o moral coletivo, neutralizando os efeitos pretendidos pelos responsáveis por essas ações. Por outro lado, o impacto global desse tipo de ofensiva não pode ser subestimado. O uso de drones em ataques direcionados não é apenas uma questão de segurança local, é um alerta sobre como a tecnologia pode ser usada de maneira destrutiva em escala global. A proliferação de dispositivos avançados entre atores estatais e não estatais cria um cenário em que conflitos assimétricos se tornam cada vez mais comuns, desafiando as estruturas tradicionais de poder e defesa. O futuro da segurança global depende da capacidade das nações de inovar e adaptar-se rapidamente. A integração de estratégias militares e políticas é fundamental para criar um sistema que seja tanto defensivo quanto preventivo. Ao mesmo tempo, é essencial que a comunidade internacional reconheça a urgência desses desafios e trabalhe em conjunto para desenvolver soluções que não apenas protejam populações, mas também preservem os princípios de soberania e justiça. Embora os desafios sejam imensos, a história tem mostrado que a humanidade tem uma capacidade incrível de superação e inovação. Com a combinação certa de tecnologia, cooperação e determinação, é possível não apenas enfrentar ameaças como essas, mas também criar um futuro onde o medo e a insegurança não tenham lugar. Para a população, a prioridade é clara: restaurar a segurança e a normalidade. A implementação de sistemas avançados de vigilância, juntamente com medidas de apoio psicológico, pode ajudar a aliviar o medo e reconstruir a confiança. Em última análise, esses esforços servirão não apenas para proteger o presente, mas também para garantir um futuro mais estável e seguro. O uso de drones neste contexto marca um divisor de águas na forma como os conflitos modernos são conduzidos. Sua combinação de reconhecimento e ataque com precisão milimétrica representa um desafio único para os sistemas de defesa existentes. Porém, com inovação e resiliência, é possível superar essas ameaças, reafirmando a soberania e a determinação de um povo que não se deixa intimidar.